Mateus capítulo 25, versículo 14. Uma leitura um pouco extensa, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom para darmos o panorama da ministração de hoje. Diz assim: porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tira-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Sabemos que nesta manhã o Seu amor se renovou sobre as nossas vidas, mas, Pai, nós chegamos aqui uma vez mais pedindo para que o Senhor ministre sobre as nossas vidas, venha trazer clareza aos nossos corações. Senhor, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento e que os nossos ouvidos estejam sensíveis, não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Eu reconheço a minha total falta de capacidade, Senhor, de ministrar qualquer coisa que não venha de Ti e que não seja através do Teu Espírito Santo. Sê conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, pode se sentar. Essa parábola dos talentos, das recompensas, ela é uma continuação da parábola anterior. Se você voltar nos versículos anteriores, você vai ver que Jesus Cristo está contando uma série de parábolas, e agora, anteriormente, ele havia falado sobre a parábola das 10 virgens. 10 mulheres que estavam para receber o seu noivo. E agora ele conta uma outra parábola e ele vem como querendo juntar aquilo que ele havia falado anteriormente e agora. A aplicação da parábola anterior, depois quando você chegar em casa você pode ler, é que nós precisamos estar preparados interiormente em santidade e em prontidão para a volta de Jesus Cristo. Era isso que as 10 virgens representavam, a santidade para a volta de Cristo Jesus. Com a vinda desta história que Jesus Cristo está contando, ele está dizendo: assim como você precisa estar aguardando a vinda de Cristo em santidade, este processo de santidade precisa gerar em você frutos. Você precisa, através daquilo que você está conhecendo, através da caminhada que você está vivendo, a sua vida cristã, você precisa ter uma vida de serviço na implantação do reino. Ou seja, uma era o aspecto interno de nós como cristãos, e agora ele está trazendo o aspecto externo de todo cristão. A parábola ela é bem simples de entender. Nós entendemos de que o Senhor rico é a pessoa de Jesus Cristo,
A viagem distante desse Senhor seria a partida de Cristo para o céu. Os servos, primeiramente os discípulos e posteriormente eu e você. Os talentos são os dons e também talentos que Jesus Cristo compartilha conosco. O Senhor ausente é que Cristo ele não está mais na forma visível, né? Ele mandou o Espírito Santo, mas ele não está mais na forma visível com a gente. A volta do seu Senhor, ou seja, a volta que Cristo prometeu, que um dia ele irá voltar. Os elogios que ele, ou melhor, as negociações é o uso dos dons, o uso fiel de cada dom que o Senhor nos deu. O elogio são os galardões que nós iremos receber de acordo com as nossas tarefas e aquilo que nós estamos desenvolvendo. E a condenação é uma advertência contra o não uso ou uso indevido dos dons. Isso é muito simples, ao ler você consegue entender isso com clareza. Mas vamos falar desses talentos. Se nós fôssemos transferir hoje aquilo que Jesus Cristo estava falando, os talentos, né, que é um substantivo que denota não a quantidade, denota a quantidade e não a qualidade. Ele está dizendo de aproximadamente $1.000 seria um talento hoje, nos nossos dias, convertendo para hoje. E todos esses talentos que Jesus Cristo está falando, ele está comparando aquilo que nós recebemos através da salvação, através da graça que nos foi dada, e também com aquilo que nós conseguimos desenvolver dia após dia. E aí, me parece que esse Senhor ele é um tanto quanto injusto, porque ele coloca, olha, para um eu vou entregar 5 talentos, para outro eu vou entregar 2 talentos, e para outro eu entregarei 1 talento. E você vai vendo que, conforme o seu Senhor vai embora, conforme os anos se passam, esses homens, esses trabalhadores, eles começam a negociar aquilo que o seu Senhor tinha entregue para eles. Perceba que o critério que Jesus Cristo tem para entregar esses talentos na pessoa desse Senhor, não é a quantidade que ele vai colocar, mas ele diz assim, de acordo com a capacidade de cada um. Não é um tanto quanto injusto, é porque aquele que recebera 5, ele tinha capacidade de granjear mais 5. Aquele que recebera 2, poderia conseguir mais 2. Aquele que receberia 1, conseguiria mais 1 e assim por diante. E os talentos que nós temos hoje, muitas pessoas confundem talento, dons, com aquilo que nós desenvolvemos no sagrado, aquilo que é desenvolvido dentro da igreja. Então, nós pensamos assim, aquele que receber 5 talentos é aquela pessoa que consegue pregar, aquela pessoa que sabe entregar profecia, aquela pessoa que sabe tocar 1 ou 2 instrumentos, não tem nada a ver com isso. Isso faz parte daquilo que nós temos, uns têm mais capacidade para fazer, outros menos. O que Jesus Cristo está trazendo aqui a respeito desses talentos é que conforme nós vamos crescendo em fé, conforme nós vamos desenvolvendo em graça e conhecimento, nós vamos aprendendo mais coisas dentro da casa do Senhor. Ou seja, existem pessoas que têm uma facilidade muito grande em construção, outros na área da música. Outros são pessoas extremamente caprichosas, que conseguem desenvolver uma limpeza incrível. Ou seja, isso também faz parte da implantação do reino. Então, primeiro mito que nós precisamos tirar na ministração de hoje é essa, de que talentos é aquilo que é desenvolvido em cima do púlpito. Que talento é aquilo que nós fazemos para o Senhor, de que aquilo que eu faço fora da igreja não é um talento e isso não coopera para o reino. Então, é algo que nós precisamos colocar por terra nessa noite. Perceba que aquele que ganha 5, nós podemos considerar como os missionários de hoje. Pessoas que estão no campo missionário e que desenvolvem diversas coisas. Nós temos missionários que, ao mesmo tempo que eles constroem uma igreja, eles constroem casa, eles também pastoreiam aquelas pessoas, eles precisam escrever, traduzir Bíblia, eles também cuidam da saúde das pessoas que estão lá. Então, nós podemos considerar as pessoas com 5 talentos, os missionários que estão do outro lado do mundo, desenvolvendo de tudo. Porque no culto ele precisa cantar, ele precisa tocar, ele precisa discipular, ele vai construir a igreja, ele vai limpar a igreja, ele vai ter que batizar.
Se alguém chega enfermo, ele precisa, além de orar, cuidar da enfermidade dessa pessoa. As pessoas que têm 2 talentos, talvez seria eu, pastor Jason. Pessoas que estão aqui no desenvolver de pastorear, de cuidar de um ministério, de ter que escrever. Talvez nós seríamos os que são considerados como os que receberam 2 talentos. Agora, a grande maioria é aqueles que receberam um talento. A grande maioria são aqueles que receberam um talento. Porque Deus conhece a capacidade. Só que nenhum dos 3 servos tinha desculpas plausíveis para não multiplicar e usar esses talentos. Se você ir comigo lá no versículo 16, ele vai dizer assim: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Ou seja, não houve demora. Assim que ele entendeu o que Deus havia dado para ele, assim que ele entendeu que o talento, o dom que ele tinha, poderia ser usado na obra, imediatamente ele pegou aquilo e ele já começou a negociar. Aquele senhor, ele fica ausente, e nós não sabemos quanto tempo ele ficaria. Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 10, diz que tudo o que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Ou seja, existe algo que foi entregue na sua mão. Existe algo que você pode colocar a serviço do reino. Existe algum entendimento, existe o conhecimento. Você não sabe, você lida com dinheiro com facilidade, isso você pode colocar a serviço do reino. Você é um construtor, você pode colocar isso a serviço do reino. Você mexe com contabilidade, isso pode ser colocado a serviço. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos habilidade, tudo que há dentro de mim, eu posso colocar a serviço do reino. Eu faço poesia. Essa poesia pode ser colocada a serviço do reino. O que eu acho incrível é que 2 deles obtiveram 100% de lucro. O que recebera 5 talentos negociou e obteve 100% de lucro. O que recebera 2 obteve 100% de lucro. A porcentagem dos 2 foi a mesma, 100%. E aí nós temos uma terceira pessoa que diz assim: olha, eu não multipliquei porque eu só recebi 1. Eu não fui além porque eu só tinha isso aqui. Sabe, é pouco demais. Eu gosto de algo que o pastor Aguiar fala, de que existem pessoas que entendem ou pensam que 0 é melhor do que 1. Sabe aquela pessoa que não dá R$2 de oferta porque acha que é pouco? Olha no bolso, é R$2. Não, que vergonha, eu não vou dar R$2. Essa pessoa tem esse entendimento, que 0 é melhor do que 1. Você, líder de ministério, eu já ouvi isso demais. Você chega para a pessoa e fala: nós precisamos de alguém para liderar tal área. Eu preciso que você nos ajude servindo nisso ou naquilo. E existe uma desculpa, existe uma frase que ela é linda, ela é maravilhosa. A pessoa olha e diz assim: pastor, eu gostaria de fazer com toda a minha força. Mas como eu não vou fazer bem feito, então eu prefiro que você entregue para outra pessoa fazer. É que tudo que eu gosto de fazer com excelência. E se eu pegar, pastor, eu não vou fazer. Essa é a frase do terceiro servo. É uma desculpa linda, você olha, nossa, olha como essa pessoa ela é cuidadosa, olha como ela ama a obra do Senhor. Não, essa pessoa é a pessoa que imagina que 0 é melhor do que 1. É a pessoa que diz: não, é que eu não vou conseguir fazer bem feito, pastor. Eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir atender às suas expectativas. 0 é melhor do que 1. E sabe de uma coisa? Essa desculpa, ela até me justifica. Eu não vou chegar assim, já isso, não, cara, é que eu preciso, vai. Não, beleza, não tem tempo, eu vou te respeitar. Essa desculpa, ela cola para mim. Sabe qual é o problema? É que essa desculpa ela não cola para o Espírito Santo.
Essa desculpa vai servir para qualquer pastor, mas ela não serve para justificar a nossa apatia na eternidade. Desculpas, elas podem até justificar, mas elas não vão mudar a vida de ninguém. Sabe, ninguém será ministrado por você por causa da sua desculpa. Ninguém será curado por causa da minha desculpa. Pessoas vão deixar de ser discipuladas por causa da minha desculpa. Pessoas vão deixar de ser ministradas por causa da minha desculpa. Ela foi justificável. Ela foi até convincente, mas ela não mudou a história de ninguém. Se você está notando, que você escreva isso. Desculpas podem até justificar, mas elas não mudam histórias. Nós temos a graça. E essa graça, ela traz o poder de duplicarmos o nosso potencial. Ao receber a graça, a pergunta que eu faço: nós temos crescido em graça? O nosso desejo de orar, ele tem sido intensificado pelas outras pessoas? A nossa esperança, ela está mais firme e real na volta de Cristo? Perceba de que a fala a respeito de Jesus Cristo: e crescia Jesus em estatura, em graça e conhecimento. Constantemente Jesus Cristo estava crescendo, progredindo no reino. E isso nós precisamos ter esse entendimento. Sabe por quê? Porque tal como houve uma tragédia para esse terceiro servo, que a Bíblia vai dizer de servo negligente, existe uma tragédia que pode estar à porta de todo cristão, que tendo o serviço ou as ferramentas em sua mão, não usa porque tem as melhores desculpas. A Bíblia vai dizer que ele não negociou, ele não multiplicou, antes ele cavou um buraco, embrulhou e escondeu o talento do seu Senhor. O talento, ele também vai ser narrado por Mateus, no capítulo 13, versículo 44, dizendo assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O irmão Johnny acabou de falar. Existem irmãos ao redor do mundo que dariam tudo para estar na igreja onde nós estamos. Existem irmãos ao redor do mundo que dariam tudo para ter a porção da Bíblia Sagrada que nós temos. Existem pessoas que estão escondidas dentro de caverna, pessoas que precisam, para cultuar ao Senhor, se esconder, e que essas pessoas são essas pessoas que estão encontrando o talento e guardando dentro de si, porque, meu Deus do céu, eu preciso fazer algo. Pessoas que estão se formando em faculdade para ir para os campos de concentração. Pessoas que estão fazendo algum tipo de curso para que sejam mandados para outro lugar no mundo, para poder entrar nessa nação e falar do nome de Cristo. Nós encontramos um talento. O Senhor entregou a graça às nossas mãos. E o que eu acho interessante é que ele entrega, ou melhor, ele enterra esse tesouro porque ele tinha medo. Senhor, com medo. Perceba como o medo paralisa a todos nós. O medo, ele tem esse poder de paralisarmos. Se estamos aqui e daqui a pouco cai a energia e não conseguimos ver nada, ninguém vai seguir. No medo de tropeçar, no medo de não saber o que tem na frente, você paralisa. Existem pessoas que estão paralisadas espiritualmente, financeiramente, conjugalmente, porque estão com medo de investir naquilo que Deus entregou em suas mãos. É interessante que eu não entendo como que você pode ter medo de perder algo que você não está usando. Esse servo negligente, ele enterra algo com medo de perder, sendo que ele não estava usando. Enquanto isso, ele tinha a oportunidade de olhar os outros dois. Os outros dois estão usando e estão multiplicando. Muitas pessoas vêm me questionar a respeito de cargos na igreja. Eu já fui questionado por uma pessoa em específico. Pastor,
Olha, eu estou tanto tempo na igreja. Olha, eu venho em todos os encontros. E aí eu vejo fulano de tal, faz 3 anos que essa pessoa se converteu e você está colocando ela na liderança. Você está colocando ela para liderar PG e eu estou aqui. Pois é. É que ela está usando os talentos e ela está crescendo. Enquanto isso, existem pessoas que estão ali paradas, paralisadas, estagnadas, com o talento enterrado, esperando. O dia que eu ganhar 2, eu faço mais. O dia que eu for presbítero, aí eu faço mais. O dia que me derem um ministério, aí eu vou trabalhar. O dia que o pastor me chamar, aí ele vai ver quanto que eu vou trabalhar. São crentes infiéis que estão aguardando o dia que vai ter mais talentos para trabalhar. Que dependem de um cargo para desenvolver. Que depende da chamada do pastor para desenvolver. Que depende de um nome, de uma nomenclatura para desenvolver e crescer no reino de Deus. Não é assim. Pega aquilo que Deus te deu e começa a ministrar no reino. Não, o dia que me derem um departamento de missão, aí eu vou evangelizar. O dia que nós organizarmos um departamento de evangelismo, vai desorganizado mesmo. Começa na sua vizinhança. Começa com os vizinhos de porta. Não, o dia que organizar uma assistência social na igreja, aí vocês vão ver o quanto que eu vou começar a abençoar as famílias, eu vou começar a levar a cesta básica. Comece desorganizado, então. Comece indo nos bairros mais precários dessa cidade, batendo de porta em porta, pedindo para que o Espírito Santo te direcione esse lugar. Olha, o dia que eu pegar esse departamento, você vai ver, porque esse departamento não está funcionando porque eu não estou lá. Amém, gente? Tudo certo, pastor? Pode continuar? É isso aí. Eu estou pregando para mim, tá, gente? Fica tranquilo, a gente está apanhando todo mundo junto aqui. Sabe por quê? Muitas vezes eu penso assim, não, estou fazendo coisa demais. Não, eu já prego, eu já pastorei, eu já discipulo. Não vou fazer mais nada, eu estou enterrando meus talentos também. Não, eu já estou fazendo coisa demais, olha, já não estou dormindo direito. Se veio a tua mão para fazer, faça segundo as suas forças. Perceba que esse servo infiel, ele é aquele homem que diz assim, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, e eu estou todo domingo na igreja. Está tudo certo. Sabe, uma das raras vezes que eu cheguei com o meu boletim para o meu pai, e as notas estavam perto de 7, ou um pouco mais de 7, porque a média era 6, eu cheguei todo orgulhoso e disse, pai, olha esse boletim aqui. Ele falou, sua obrigação. Eu esperava receber, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no 3, no 1, no 0. Meu filho, é tua obrigação. Tirar notas boas é sua obrigação. É o seu dever. Não espere que eu não vou colocar um quadro aqui na sala da nossa casa, olha, é o meu filho que tira notas boas. É nossa obrigação. Meus irmãos, uma vida de santidade não é mérito nenhum, é obrigação de todo cristão. E isso não tem a ver com serviço, isso não tem a ver com talento. Isso é a obra redentora do Espírito Santo sendo feita em nós. Agora, eu não consigo entender uma pessoa que vive uma vida de santidade e essa santidade não está desenvolvendo o serviço nela. Não tem, as duas coisas elas andam juntas. Uma vida de santidade, uma busca pela graça do Senhor, uma busca constante em conhecer mais o Espírito Santo, é um dínamo dentro de mim, aonde eu preciso fazer alguma coisa. Eu venho para a igreja, eu fico olhando, quem que eu vou servir, quem que eu vou falar, aonde que eu vou ministrar, o que que eu vou fazer? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que é servidor. Jesus Cristo nos direciona para isso. Uma vida de santidade, ela caminha lado a lado a uma vida de serviço. Mateus, se você está acompanhando comigo, versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora em que Ele vai voltar. Eu tenho 33 anos de idade, eu sou novo ainda, amanhã velho serei. E eu não lembro de um outro tempo onde nós tivemos tantos sinais da volta de Cristo. E eu tenho conversado com irmãos mais velhos do que eu na fé,
e eles repetem as mesmas coisas. Não houve um tempo aonde os sinais da volta de Cristo estiveram tão evidentes como nos nossos dias. Ou seja, ainda há tempo de pegarmos aquilo que o Senhor nos deu e que nós viemos trabalhar. É interessante de que você encontra esse servo dando desculpas e justificativas que os outros 2 servos não deram. Eles não saem dizendo assim, Senhor, o primeiro, você não vê ele dizendo, Senhor, você deu coisa demais para mim. 5 era demais. Você não olha para o outro servo dizendo, Senhor, 2, meu Deus, 2 era demais para mim. Não. Eles apresentam seus ganhos com alegria. E a recompensa vem para eles. E a recompensa é o gozo de ver o seu Senhor dizendo, servo, bom e fiel. Esses elogios. Interessante que o servo mau, ele tinha uma expectativa, ou uma visão errada, ou um equívoco. E ele diz, você é duro demais. E ele começa a dar desculpas após desculpas para não frutificar. E eu entenderia esse terceiro servo se os outros não tivessem conseguidos. Porque se o terceiro servo entende que esse Senhor era alguém duro, os outros 2, ou pelo menos um deles, teria esse entendimento também. É interessante que existem pessoas que estão dentro da mesma igreja, dentro do mesmo ministério, ao lado de pessoas que estão frutificando, e essa pessoa não está frutificando. Se existe em um mesmo vaso 2 ou 3 plantas, e eu vejo que as outras plantas estão crescendo e frutificando, o problema da que não está frutificando é da terra ou é da planta? É da planta. Se as outras não estiverem frutificando nem florescendo, o que eu preciso fazer? Adubar a terra. Ajeitar a terra. Só que, assim como disse o irmão Johnny, nós estamos plantados em uma terra fértil. A AD Blue é uma terra fértil. Existem pessoas frutificando. Existem pessoas servindo. O reino dos céus está sendo implantado em Blumenau através da AD Blue. E se existem pessoas dentro desta igreja, plantado neste ambiente, sentado nesses bancos, e que não estão frutificando, não é porque a igreja é ruim. É porque não entenderam o serviço cristão que estão submetidos. Harry Truman, que foi o 13º presidente dos Estados Unidos, ele colocou uma placa, e nessa placa, em cima da sua mesa estava escrito, as transferências de culpas terminam aqui. As transferências de culpas, pelo que nós colocamos para não estar frutificando, termina nesse culto. É hoje que nós vamos parar de colocar as desculpas no pastor, no líder, na igreja, no tempo, no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa faculdade. Hoje nós precisamos voltar para as nossas casas, entendendo que Deus nos deu 24 horas, 365 dias no ano, para que nós possamos servir, multiplicar, através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Por certo, a sua desculpa vai me convencer. Se hoje, ao final desse culto, você me procurar e falar, olha, pastor, eu não estou frutificando, eu não estou servindo, eu não estou multiplicando por causa disso, gente, eu vou aceitar numa boa. Eu não tenho problema com isso. Sabe qual é o problema? É que você não precisa se justificar para mim. Eu não sou o seu Senhor. Pastor Nilton não é o seu Senhor. Nenhum líder de ministério, de departamento nesta igreja é o seu Senhor. O seu Senhor é Jesus Cristo. E perante Ele, pregado naquela cruz, com as mãos e pés furados, eu não consigo dar desculpas. Jesus Cristo foi até as últimas consequências. A Bíblia diz que Ele se esvaziou, não sobrou nada. Naquela cruz não existia mais nada.
O sangue já não existia mais, a água verteu dele, e nós estamos querendo nos poupar. Queremos poupar o nosso sono, queremos poupar as nossas finanças, queremos poupar as nossas vidas, quando Jesus Cristo não poupou a sua vida, quando Deus não poupou o seu único filho. Heckman sempre fala uma frase: vamos dormir menos, para que outros possam dormir melhor. Nós passamos um final de semana aqui falando sobre serviço, ouvindo sobre serviço. Quem estava aqui viu a peça que a Vicky falou, disse que servir te arranca lascas. Servir é isso mesmo. Servir é se decepcionar com pessoas. Servir é você dar algo que você não tem nem para ti, você dá para alguém. Servir é você abençoar outra pessoa e nunca receber a gratidão por isso. Porque você não está servindo a ela. Você não está servindo essa igreja, você não está servindo ao pastor Nilton, você não está servindo ao departamento, você está servindo ao seu Senhor, e Ele vai voltar. Ele há de voltar. A lição que nós podemos ter, e é triste porque o final diz: olha, tudo que ele tem, tira e dá para o outro. O final de uma pessoa que vive uma vida de apatia ministerialmente é tragédia. Quantos pastores nós conhecemos que pastorearam grandes igrejas, grandes rebanhos, que pregaram inclusive nesse púlpito, e hoje você não consegue reconhecê-lo se você passar na rua? Quantas pessoas já sentaram nesses bancos e hoje não tem nada? Se acabaram. Pessoas endividadas, pessoas que tiveram a sua família destruída. Mas Jessé, isso é muito injusto. Quer dizer que só porque eu não estou progredindo e servindo no reino, isso vai afetar a minha vida? Sim! Mateus capítulo 6 vai dizer: buscai, pois primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. A justiça é a vontade de Deus para mim e para você. Ora, qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós venhamos servir. O reino não tem a ver comigo e com você. O reino tem a ver com as pessoas que serão ministradas a partir de mim e de você. Uma outra injustiça aparente eu encontro nesse texto. Porque não me parece justo tirar o talento desse servo infiel e entregar para o que já tinha 10. Qualquer um de nós iria pensar: poxa, o que já tem 10 já tem muito. Vamos entregar para aquele que tem 4 e ele vai ficar com 5. Vamos ser mais justos. Vamos, não. O Senhor diz: olha, tire e dê àquele que tem 10. Sabe de uma coisa? Se você está em uma igreja onde tem pessoas trabalhando demais, é porque existem pessoas trabalhando de menos. Se você começa a encontrar numa igreja pessoas que têm talentos demais, pessoas fazendo coisas demais, é porque existem servos negligentes demais naquela igreja. É interessante que, às vezes, eu encontro com alguns jovens e eles vêm: pastor, eu te admiro tanto, pastor. Olha como você trabalha, olha essas olheiras, você nunca engorda, você sempre está trabalhando, você está correndo para cima e para baixo. Sim, talvez eu esteja fazendo isso porque existem servos negligentes. É possível que eu esteja desenvolvendo coisas, é possível que outros irmãos estejam tendo tempo de menos com a família, tempo de menos de curtir os finais de semana, porque existem crentes que não estão fazendo nada. E Deus está tirando. Eu vou tirar de você e eu vou dar para você. Olha, você já tem muita coisa, mas eu sei que você dá conta, você vai ganhar mais. Essa é a realidade. É interessante que quanto maior a igreja, maior os desafios. Domingo após domingo nós precisamos ouvir o pastor Aguiar aqui dizendo: meus irmãos, precisamos de ajuda.
Meus irmãos, precisamos de pessoas para servir as crianças. Meus irmãos, precisamos de pessoas para servir no estacionamento. Meus irmãos, precisamos de pessoas para servir nas câmeras. E a gente fica ali, eu não sei filmar. Eu nem sei dirigir, como que eu vou ajudar a estacionar um carro? Eu tenho fobia de pessoa, como que eu vou receber alguém na porta? Aí outras pessoas que já estão servindo no Ministério Infantil, pessoas que já estão filmando, pessoas que já estão ministrando, pessoas que já estão no departamento de pastor eu quero, pastor eu vou, pastor me deixa. Sabe, são pessoas que estão ganhando mais talentos, estão desenvolvendo. Serão pessoas que serão elogiadas no grande dia, dizendo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Meus irmãos, se nós não conseguimos ser talvez como um Moisés, nós venhamos ser como um Arão. Se a gente não consegue ter a liderança e a eloquência de pregar e de ministrar como o pastor Aguiar, que venhamos ser como outro irmão qualquer que você tenha admirado da vida que ele tem de integridade, de serviço nessa casa. Só que nenhum de nós temos desculpas para não progredir e servir na casa do Senhor. A finalidade não é guardar o talento. A finalidade é você multiplicar. E existe apenas uma maneira de você multiplicar, usando aquilo que o Senhor te deu. A fala para aquele servo é servo mau e negligente. Eu finalizo lendo Hebreus capítulo 12, versículo 1. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo ele está dizendo assim, olha, portanto, nós também, que estamos rodeados de um tão grande, uma nuvem de testemunhas. O que é essa nuvem de testemunhas? No capítulo anterior, ele está falando dos heróis da fé. Ele está falando de Noé. Ele está falando de Davi. Ele está falando de homens que fizeram a diferença aonde eles estavam. Está falando de Davi, que não tinha nada para ser um grande guerreiro. Era um pastor de ovelhas e fazia aquilo com excelência. Era um tocador e fazia aquilo com excelência. Isso lhe transformou num grande rei, num grande guerreiro. Duas coisas completamente diferentes. Perceba como Paulo está dizendo, olha, nós estamos rodeados dessas testemunhas, pessoas que foram exemplos. Nos nossos dias também. Nós precisamos estar rodeados de pessoas que venham nos constranger, dizendo assim, olha, essa pessoa está servindo e eu vou continuar inerte. Essa pessoa é 10, 20, 30 anos mais velha do que eu, e eu tenho saúde, eu tenho condições, eu não vou servir. Essa pessoa ganha 5, 10 vezes menos do que eu, e ela está constantemente servindo e amando ao Senhor através do serviço. É sério que eu, com o meu salário, com o que eu ganho, eu não vou fazer? Essa pessoa não tem condições de ir para a igreja de carro. Essa pessoa precisa pegar Uber, ela precisa pegar ônibus, ela vem de a pé. É sério que eu, tendo carro, eu tendo condições, eu vou continuar apenas sendo um crente, um cristão de banco? Essa pessoa, ela não tem faculdade. Fulano de tal, não tem nenhum primário, não sabe ler. Mas é a pessoa que com um sorriso no rosto consegue servir com gratidão, com autoridade. E eu, tendo a minha faculdade, tendo os meus méritos, tendo os meus diplomas, eu vou continuar sendo um cristão apático. É sério que fulano de tal, com todas as suas debilidades, aqui no Vocari, em outubro, nós tivemos uma menina que era tetraplégica. Ela conseguia mexer, eu não sei como, mas ela conseguia mexer um pouco da mão.
Eu não sei quem estava aqui e lembra desse testemunho. Ela conseguia mexer um pouco na mão para conseguir movimentar a cadeira de rodas. Essa menina estava viajando o mundo como missionária. Ela precisava de 2 enfermeiras para manter ela viva. Para subir aqui, nós precisamos carregar, porque a cadeira de rodas dela era tão grande, por causa de todos os equipamentos, que não entrava. Antes de vir falar, ela precisou ir ali para dentro do banheiro e fazer uma espécie de uma traqueostomia para poder limpar, para ela conseguir falar. E ainda assim a gente não conseguia ouvir. Ela falava com muita força para alguém interpretar o que ela estava falando. E essa menina está rodando o mundo evangelizando. E eu, por causa das minhas dores de cabeça, por causa dos meus filhos pequenos, por causa das minhas limitações geográficas, eu estou dizendo: Senhor, eu só recebi isso aqui, eu vou aguardar para o dia que eu tiver mais. O dia que Jesus Cristo voltar, talvez não seja um elogio que nós vamos receber. Existe uma nuvem de pessoas e de testemunhas, pessoas que nós podemos olhar e essas pessoas nos constranger com o testemunho delas. E a Bíblia vai dizer: olha, nós precisamos correr sem todo o embaraço. E o embaraço do pecado. É como se você estivesse correndo uma corrida e alguém colocando cada vez mais peso sobre você. Talvez, se nós estamos paralisados no caminho de serviço, é porque nós estamos com fardos que nós não precisamos mais carregar. Essa é uma noite onde nós podemos orar, pedir misericórdia ao Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, de tudo aquilo que tem pesado a nossa consciência a respeito do serviço. Às vezes você tem vergonha de falar com alguém, porque você teve um passado. Ei, Jesus Cristo já te perdoou, não existe mais condenação para você não. Talvez você tenha medo de servir, porque você tem medo de errar. Igreja é lugar para a gente errar. É aqui que a gente vai errar, é aqui que a gente vai cair, nós vamos acertar juntos. Se alguém chega para você, se algum pastor, se houver algum tipo de proposta, aceite, com o coração humilde, dizendo: olha, não sei fazer isso, mas eu estou aqui para aprender. Quem nos dá capacidade é Jesus Cristo, Ele vai te sustentar. Sexta-feira eu observava um dos nossos líderes de PG, esqueci de elogiar ele, falei para algumas pessoas, esqueci de elogiar ele, o Christopher. Há 1 ano e pouco atrás, o Christopher tinha vergonha de te olhar nos olhos. O Christopher, mal você conseguia ouvir as palavras que saíam da boca dele, de tanta timidez. Sexta-feira, no encontro de jovens, o Christopher, ele trouxe uma palavra de oferta, que eu acho que eu nunca dei uma palavra de oferta daquela. Você ouvia com clareza tudo o que ele estava falando. Você acreditava porque existia paixão dentro do coração dele. Ei, sabe o que o Christopher fez? Ele não enterrou, ele diz: olha, errando no caminho, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai acertar os meus passos. Dá uma olhadinha para o lado aí. Olha para essa igreja. Olha para a comunidade onde você está servindo. E veja se tem pessoas trabalhando demais. É porque existem pessoas servindo de menos. Vamos tornar essa caminhada leve para todos nós. Vamos tornar o cristianismo algo glorioso. Quando as pessoas olharem nossos olhos e dizer: e aí, você não está com coisas demais? Não estou com coisas demais não. Isso é talento que Ele me deu. Mas é coisa demais, mas é Ele que está me dando. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, tem um peso? Tem. Existe um processo? Tem. Mas quem está te dando é Jesus Cristo. Ele carrega com você, Ele leva juntamente com você. Vamos ficar em pé? Podemos orar? Sabe, eu não gostaria que você saísse daqui nesta noite com um pensamento assim: nossa, que palavra dura, nossa, parece que ninguém está fazendo nada. Não, gente, tem um monte de gente fazendo muita coisa. É por isso que você que está em casa, você está assistindo. É por isso que você está conseguindo ouvir com boa qualidade. É por isso que existem luzes acesas, é por isso que existe toda uma estrutura, é porque pessoas estão fazendo acontecer. Mas o Senhor continua entregando talentos. Se Ele entregou um,
coloque na mão dele, dizendo assim: Senhor, isso que você me deu, eu vou frutificar na sua casa. Você tem habilidades, coloque as suas habilidades a serviço do reino. Essa igreja precisa de homens e mulheres que venham servir essa igreja. E essa igreja é formada de pessoas que precisam de você. E que naquele grande dia o Senhor possa dizer para mim e para você: servo bom e fiel. A gente fala demais isso, né? Vamos ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Gente, esse muito não é para a terra. Não é para a terra. Eu vou ser fiel aqui porque Deus vai me prosperar. Não. O que nós vamos fazer aqui? Mateus capítulo 6 é maravilhoso. Ele vai dizer: olha, não ajunte tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Os tesouros, o muito que o Senhor vai te dar, não está nesse nível. Não está no dinheiro, não está na casa, não está no carro. Se você vai servir na intenção de ganhar alguma coisa aqui, pode parar, porque o coração já está no lugar errado. A gente vai desenvolver aqui para aquilo que será eterno.